Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Aceita que dói menos, o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses, até porque o nosso canal é de cruzeirense para cruzeirense. E também só vai deixar o like quem está fechado com o Cruzeiro para a temporada de 2022. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Presta atenção, todo mundo sabe sobre o Antônio Oliveira. Saiu ontem no Super Esportes o interesse do Cruzeiro em contar com esse treinador, que é totalmente dentro da nossa realidade. Ele tem 39 anos de idade, é português, ele tem aquela metodologia do futebol português de ir sempre para cima, teve passagem recente pelo Atlético Paranaense e foi campeão da Copa Sul-Americana. Só lembrando a vocês, antes dele ser campeão da Copa Sul-Americana, ele foi demitido, porque o desempenho no Campeonato Brasileiro não estava nem um pouco bacana. O Atlético Paranaense correndo o risco de cair de divisão, e por isso decidiram pela troca de treinador. Mas se você pega os números dele na Copa Sul-Americana, foram excelentes. Eu vou colocar aqui os números para você do Antônio Oliveira, mas antes trazer a informação detalhada sobre a situação do treinador. Ele que está livre no mercado desde que foi demitido do Atlético Paranaense. Ele tem pouquíssima experiência na sua carreira. Ele já passou pelo Irã, Portugal, sempre como auxiliar técnico. Lá no próprio Santos, ele esteve com aquele Adroaldo. Quem é que se lembra daquele treinador? Como é que é o nome? É Gesualdo. É um treinador português que tinha lá no Santos. Ficou pouquíssimo tempo por lá. Só que depois ele foi contratado como auxiliar técnico no Atlético Paranaense. E quando o treinador foi demitido no final de 2020, ele recebeu uma oportunidade. Fez 2 partidas e venceu um jogo. Em 2021, o Atlético Paranaense decidiu dar sequência para esse treinador. Em 2021, os números dele foram os seguintes. Na Copa Sul-Americana, foram 7 partidas, 6 vitórias e 1 derrota. No Campeonato Brasileiro, 16 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Estes aqui foram os principais números que fizeram o treinador cair, porque estava ameaçando o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil foram 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate. No Campeonato Paranaense são 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, no total foram 34 partidas, 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas comandando o Atlético Paranaense. Só lembrando a vocês, foi a primeira equipe que ele teve oportunidade. É um treinador novo com ideias totalmente novas. E por isso que a gente fala, cabe totalmente no planejamento do Ronaldo, que quer investir em um cara novo, em um cara inexperiente. E é sim um cara totalmente dentro da realidade do Cruzeiro. Até mesmo o jornalista Jorge Nicola falou que entrou em contato com os representantes desse treinador, falou que realmente foi procurado e é bem provável que o técnico português seja o escolhido. Se existir a proposta, que ele não vai colocar nenhum tipo de empecilho e vai aceitar o desafio de comandar o Cruzeiro na temporada de 2022. Neste momento, Antônio Oliveira é o nome mais forte para assumir o Cruzeiro. Glória, porque Mano Menezes e Fernando Diniz não me agradam nem um pouco. O Antônio Oliveira eu não tenho nada contra, é simples. Eu não tenho grandes coisas a favor dele, mas também não tenho nada contra. É um treinador novo, com ideias novas, de um time sempre muito ofensivo. Então vale a pena o investimento no Antônio. Preferiu o Vanderlei? Preferia o Vanderlei. Mas se o Ronaldo decidir pelo Antônio Oliveira, ele vai ter o meu apoio. É um treinador interessante. Pergunta a vocês aí de casa, gostariam ou não do treinador português aqui na Toca da Raposa? Seguinte, nação, a lista de dispensa do Cruzeiro só está começando. Renato, explica melhor esta situação. Só ontem, na terça-feira, nós tivemos diversos desligamentos. Entre eles, o Gustavo Ferreira, da base, nós tivemos o Vanderlei, nós tivemos também o Ricardo Rocha, tivemos Maurício Corpertino. Todos eles se despediram do Cruzeiro nas redes sociais e agradeceram o apoio da torcida. Todos eles saíram pela porta da frente da Toca da Raposa. Agora eu colocaria aqui para vocês a lista também de alguns reforços que chegaram no Cruzeiro que provavelmente não devem ficar.
Explica melhor essa situação, Renato. O GE trouxe para nós nesta quarta que o Cruzeiro entrou em contato com os representantes do zagueiro Sidney, jogador que foi anunciado um pouco antes da compra por parte do Ronaldo, falando para o zagueiro que não teria condições de bancá-lo. Só lembrando a vocês, galera, a informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Guilherme Macedo do Globoesporte.com. O empresário dele, o Jorge Machado, que gerencia a carreira do jogador, confirmou a informação. E só lembrando a vocês, ainda de acordo com as informações do GE, caso o acordo não seja cumprido, os representantes do atleta vão tomar medidas judiciais contra o Cruzeiro, até porque foi um vínculo que foi assinado e ele tem que ser respeitado. Se o Sidney topar reduzir o seu salário para continuar no Cruzeiro, ok, maravilhoso. Se não, o Cruzeiro é sim obrigado a pagar os vencimentos do atleta, a não ser que rescinda o seu contrato e arque com estes valores ou empreste ele para outras equipes, até porque o contrato do Sidney já foi assinado. E tudo indica que seria um contrato que já foi assinado pela SAF do Cruzeiro e não pela gestão antiga, pelo Cruzeiro Esporte Clube. Nós temos que aguardar para saber aonde é que este contrato foi assinado, porque já estava com a SAF ativa, já estava com o novo CNPJ ativo, então o Cruzeiro tinha totais condições de já registrar as novas contratações no novo CNPJ. Temos que aguardar e esperar para saber. Renato, quem mais deve sair? A informação que chega é de que o zagueiro Ramon também deve sair do Cruzeiro e de que ele recebe no Cruzeiro cerca de R$160 mil por mês. É muita grana. R$160 mil por mês para o Ramon é muita coisa. Era melhor, na temporada passada, ter feito uma limpa ali no elenco de zagueiros e ter mantido o Manuel, que recebia cerca de R$400 mil. Só o Ramon, R$160 mil. Informação que chega de que já comunicaram os representantes do Ramon, ele que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, para que ele possa buscar uma equipe para jogar por empréstimo, porque na Toca da Raposa ele não deve ser utilizado. Agora eu vou falar para vocês, quem é que vai ser o maluco que vai pagar R$160 mil pelo Ramon? Mas aí você vai fazendo vai pegando ali, né, os números. Já abriu ali com o Vanderlei, já ficou livre de pagar mais de R$300 mil para o Vanderlei e a sua comissão técnica. O Ramon mais uns R$160 mil que o Cruzeiro vai se livrar, vai ter a redução de salário de alguns, teve os demitidos também e pode ter certeza que vai ter mais. Só para você ter ideia, tem mais jogador que pode estar de saída do Cruzeiro. Quem é que se lembra do lateral direito Pará? Ele estava no Santos e lá no seu perfil do Instagram tinha @Santos. Quando ele foi anunciado pelo Cruzeiro, ele colocou @Cruzeiro. E agora, depois da chegada do Ronaldo, dessa nova avaliação, o jogador tirou do seu perfil o @Cruzeiro. Oficialmente isso não significa nada, mas realmente é um mistério muito grande. É muito difícil um jogador tirar o @ do time. Ele estava no Santos, tinha o @. Ele chegou no Cruzeiro, tinha o @Cruzeiro. E agora não tem mais. Podem esperar que teremos novidades sobre o futuro do lateral direito Pará. O goleiro Jailson também tem a sua permanência super ameaçada. Nós não sabemos sobre a permanência do Jailson. Acho que dificilmente ele vai ficar, ainda mais pela sua alta idade. Nós temos o zagueiro Maicon, que na minha opinião foi um excelente reforço do Cruzeiro. Também não tem a sua permanência garantia, até por causa dos salários que o Maicon recebe. Temos o zagueiro Matheus Silva, que fechou com o Cruzeiro, segundo a Rádio Tatiaia e também o Super Esportes, Globoesporte.com, mas nunca foi anunciado, não faço a mínima ideia o que aconteceu com o Matheus Silva. Temos o volante Fernando Neto, Felipe Machado e Pedro Castro, que eu não acho que corra tantos riscos assim, até porque são jogadores baratos. O meio-campista João Paulo, que estava no Atlético Goianiense, não sei quais são os valores que o João Paulo recebia no Atlético Goianiense, mas com certeza não são valores tão baixos assim, até porque o atleta se destacava por lá. E o atacante Edu, esse aí é certo, o Cruzeiro adquiriu ele recentemente e ele vai continuar na Toca da Raposa para a temporada de 2022. É um desmanche muito grande e até o final da semana nós devemos ter mais nomes, não só no futebol. Na parte administrativa, por exemplo, nós podemos perder o Beneci Queiroz. Olha só que palavras, podemos perder o Beneci Queiroz. Cara, será um livramento muito grande, porque já há tempo que o Beneci Queiroz não tem uma função de destaque dentro do Cruzeiro. Só fica recebendo salário em dia, se ele recebe o salário todo mês em dia, para não fazer exatamente nada. Finalmente a hora do Beneci vai chegar, segundo Samuel Venâncio, o nome dele está sendo avaliado e provavelmente ele vai sair do Cruzeiro. Neste momento, essa é a lista de dispensa, diversos nomes. As contratações que chegaram, poucos vão ficar.
é uma limpa geral, geral mesmo, uma limpa forte. E eu gostaria de expressar aqui a minha opinião que eu estou fechado com o Ronaldo. Não concordo com algumas das atitudes que estão sendo tomadas, mas eu estou fechado com o Ronaldo. Eu apoio 100% o Ronaldo nesta caminhada, porque sei que ele é a única solução do Cruzeiro na temporada de 2022. Estamos passando por uma fase de cortes de gastos e, como eu já falei, estamos fechados com o Ronaldo. Mas eu tenho que admitir para vocês, eu não concordo com as atitudes que estão sendo tomadas. Por exemplo, os 9 reforços que foram contratados pelo Alexandre Matos, eu não estou contando o Matheus Silva, estes 9 reforços custarão ao Cruzeiro cerca de 2 milhões de reais. Tá bom, dá para fazer uma limpa ali e tirar alguns jogadores que eu não traria para o Cruzeiro, mas não pode simplesmente rescindir o contrato desses jogadores. Um exemplo claro, o zagueiro Maicon, que chegou no Cruzeiro, foi anunciado no Mineirão como novo reforço. É um jogador que com certeza vai receber um salário mais alto do que 150 mil mensais, até porque o histórico do Maicon é isso. É um cara de nível, é um cara de peso que poderia estar na primeira divisão. Agora, se você pega outras equipes da segunda divisão, das 4 vagas que tem para subir, eu já coloco uma como do Grêmio, porque está se posicionando muito bem. A diretoria do Grêmio caiu, mas com salários em dia. Tá trazendo reforços de qualidade, reforços que eu até indiquei aqui para vocês no nosso quadro de olho no mercado. O Grêmio está muito bem montado e vai trazer mais reforços, então o Grêmio é o grande favorito nesta segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, nós tínhamos um planejamento ali com o Alexandre Matos e está sendo cortado. Como eu falei, eu vou apoiar até o final o próprio Ronaldo e a sua equipe, mas não concordo com algumas das atitudes. A informação de que os 9 reforços trazem 2 milhões de reais por mês de gasto. Realmente um valor alto para apenas 9 jogadores. Dá para tirar alguns ali, dá para tirar o Pará, que eu não queria que tivesse visto, o Fernando Neto não queria também, dá para tirar talvez o Jailson desta lista e limpar um pouco, mas alguns jogadores nesta lista, na minha opinião, são essenciais. Se você ficar só limpando, enquanto o Grêmio se reforça, enquanto o Vasco vai se reforçar também, então o Cruzeiro vai ficando para trás. A pergunta que fica é a seguinte, será que dá para subir com um salário de 80 mil por jogador? Você acha que você consegue ir no mercado gastando 80 mil, 100 mil por atleta e montar uma equipe de qualidade para subir? Porque a intenção do Ronaldo é montar um futebol sustentável, um futebol que renda mais do que gaste. Ok, isso na segunda divisão faz todo sentido, mas falar que é uma garantia que vai subir de divisão com um elenco, podemos dizer assim, inferior, um elenco que gaste menos, é complicado. Os reforços que o Alexandre Matos trouxe, a maior parte deles, por exemplo, o Maicon e o Sidney, são reforços de nível Série A, que mesmo que gaste mais, eu manteria no Cruzeiro, porque tem uma convicção de que vai dar certo. Você vai lá, gasta 80, 100 mil em um jogador e a gente não sabe se ele vai dar certo no Cruzeiro. Até porque, né, para o cara receber 100 mil no mundo do futebol, é porque ele ainda não é uma unanimidade, ele ainda não tem grande fama por aí. Vamos aguardar, confiar no trabalho do Ronaldo, mas claro, eu ainda vejo ali algumas decisões que eu não faria, muitas decisões que eu não faria, mas mesmo assim a minha confiança continua inteiramente na equipe de Ronaldo, porque sabemos que ele é a nossa única solução. Seguinte, nação, aconteceu uma polêmica nos bastidores. Isso porque quem é que se lembra do Marcelinho Carioca? Ele fez um comentário muito, mas muito debochado em uma publicação do TNT Esportes, quando divulgou a saída de Vanderlei Luxemburgo. Isso mesmo, olha só a publicação do TNT Esportes. Mudanças. Com a nova SAF, o Cruzeiro demitiu o Vanderlei Luxemburgo. O que achou? Aí o Marcelinho Carioca fez o seguinte comentário lá na publicação. Quando foi treinador no Real Madrid, pegou no pé de Ronaldo e Raul nos jogos, fazendo graça, substituindo e quis mostrar poder e autoridade. Só que esqueceu que quem joga são os jogadores e não o treinador. O mundo dá volta, amigo. O que planta irá colher. Olha só as palavras do Marcelinho. E todo mundo sabia disso. Quando o Vanderlei estava no Real Madrid, pegou muito no pé do Ronaldo. Trocava ele, mostrava autoridade, queria chegar mandando em todo mundo. Até por isso foi um dos motivos do Vanderlei Luxemburgo ter tido uma passagem muito curta pelo Real Madrid. Ele foi demitido e depois de um tempo ele que estava nas mãos do Ronaldo. E a demissão dele foi consacramentada. E o próprio Marcelinho fala, o que planta irá colher, como se fosse um tipo de vingança do Ronaldo. Eu não acredito que ele guarde mágoas do Vanderlei, não é o tipo de caráter do Ronaldo. Mas, com certeza, este comentário chamou bastante atenção nos bastidores do Cruzeiro.
Então é isso, nação. Agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, quem não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, tá mais que convidado para ir lá conferir o nosso conteúdo, que é muito bacana e claro, é feito de cruzeirense para cruzeirense. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!